Bom, gente, na última aula a gente falou sobre estatística descritiva, cálculo da média, variância, soma, aprendeu a fazer algumas pequenas funções. Agora a gente vai entrar um pouco mais em análise estatística. A gente vai começar com estatística univariada, tá? Mostrando os métodos mais simples, mais usuais. Seria abertura para esses métodos. Depois, com o tempo, vocês vão ver que vocês vão poder fazer análises um pouco mais rebuscadas, porque os comandos básicos são praticamente os mesmos. Bom, a gente vai começar com um tipo de análise que é a correlação e a regressão. São tipos de análise muito comuns em trabalho de vocês, tá? São análises que a gente usa quando a gente tem dois conjuntos de dados, né? Duas variáveis que são, que a gente chama contínuas. Na correlação, a gente vê se existe uma associação entre essas duas variáveis. Por exemplo, se o tamanho de um animal está relacionado com a idade. Então, você vai fazer uma correlação de tempo de vida ou idade, né, com comprimento do animal, por exemplo. Essa é uma das formas. Então, a correlação ela mede esse grau de associação. A regressão, a correlação é parte da regressão, mas a regressão ela é uma modelagem, ela vai dizer o quanto uma variável afeta a outra. Então existe uma relação de dependência, existe uma variável dependente, uma variável independente. Nesse caso, por exemplo, o tempo de vida seria independente e o tamanho seria a variável dependente. Mas isso a gente vai estabelecer depois, tá? Bom, a gente vai fazer isso abrindo o pacote mass, que é onde está o arquivo que a gente chamou de CRABS. Então, mass data CRABS. Na verdade, eu nem precisaria chamar esse data CRABS se eu der, como eu mostrei da outra vez, o endereçozinho dele, lembra? Então, por exemplo, se eu botar data CRABS cifrão FL, para quem não, da aula passada, para quem não lembra, FL é o comprimento do lobo frontal dos caranguejos. Então eu tenho aqui o nome do arquivo, né, do banco do data frame, cifrão e aqui a variável. Então se eu chamo aqui, ó, ele está lá, tá? Quando eu dou esse comando, eu nem preciso chamar o data CRABS. Se eu chamar o data CRABS, eu estou carregando ele aqui para o computador. Mas vamos dar continuidade agora. O primeiro comando que a gente vai aprender é como fazer a correlação. Correlação, como vocês devem lembrar das aulas básicas de estatística, ela só mede a associação entre duas variáveis, sem necessariamente dizer se há dependência ou não, e duas variáveis que a gente chama de contínuas. Então aqui, no caso, eu escolhi qual a relação entre o comprimento do lobo frontal e a largura da carapaça. E a gente obteve uma correlação aqui. Esse é o índice de correlação linear de Pearson, que deu o valor de 0,9649558, tá? O R, então o comando core, ele fornece a correlação. Agora, eu posso usar outros índices, tá? Como é que eu vou saber quais outros índices? Eu posso dar aquela famosa interrogação core, que é o help. Quando eu der essa interrogação help, vai abrir aqui uma explicação, né? A vinhete, né? A explicação do comando core. Então aqui, ó, o comando core, que está num pacote básico chamado stats, que já é carregado com R, e esse comando core, na verdade, esse vinhete vale para três comandos, core, cov e var, que var é variância, tá? Então o core, que é esse que a gente está vendo aqui, ó, ele diz aqui como é que você aplica. Então, você aplica ele para duas variáveis, e aqui ele tem um método. O primeiro é sempre o default, que é o Pearson, que é o índice de correlação de Pearson, mas tem outros, tem o Kendall e o Spearman. O Kendall e o Spearman são índices chamados não paramétricos. Então vamos ver, se a gente tivesse, como é que eu daria se eu quisesse, eu acho que os meus dados não têm distribuição normal, que é uma e não tem variância homogênea, que são algumas das premissas de você fazer uma correlação usando dados paramétricos. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas já vocês podem ver isso em qualquer livro de estatística básica, e eu acho que eles não estão em essa distribuição, então eu preciso usar uma estatística não paramétrica. Então eu vou usar o comando core, tá? Aí a mesma coisa, CRABS, cifrão, FL, CRABS, cifrão, CW, e aí eu vou botar method igual, tá? E aí, entre aspas, Spearman, que é o coeficiente de correlação linear de Spearman para dados não paramétricos. E aí a gente tem um valor, vocês viram que os valores são muito parecidos, ou seja, eu poderia ter usado esse daqui, tá? Só para mostrar que existem várias opções, tá?
Ou seja, os dois índices, olha, 0,96, uma correlação altíssima, a correlação varia de 0 a 1, né? Poxa, mas por que tem uma correlação tão alta? Será que essa relação é tão forte assim? Toda vez que a gente for fazer uma análise, qualquer tipo de análise, é sempre bom dar uma inspecionada visual nos dados. Isso é muito importante, tá? Dá uma olhadinha como é que ele está, como é que ele se distribui antes de fazer qualquer análise. Então, por exemplo, no caso da correlação, a gente viu que a correlação foi muito forte. Então, o que eu vou sugerir aqui é que a gente faça um plot, quer dizer, ver um gráfico de como essas duas variáveis, já que elas são tão associadas, se comportam, tá? Então, eu vou dar o comando plot aqui. Em vez de usar o nome da planilha e o nome da variável, né, como se fosse aquele endereçozinho, eu vou usar aqui aquele outro comando em que eu boto o nome das variáveis e digo qual é a planilha, tá? Só para a gente variar, para vocês irem se acostumando. E quando eu dou o plot, o R automaticamente, aqui ó, diminui um pouquinho, vai plotar, tá? O comando plot, a gente vai ver, ele é um comando básico para que quando você aplica para determinados tipos de dados, o R já tem um default dele. Como são duas variáveis contínuas, ele já plota uma aqui, outra aqui e os pontos. Como eu botei FL til CW, estão vendo aqui, ó, é FL sendo explicado por CW. FL como uma variável que a gente chama de dependente, CW como independente. Por isso que o CW está no X e o FL está no Y. Se eu quisesse inverter, eu teria que inverter aqui, tá? E mostrando aqui, ó, esse plot, como as duas variáveis estão bem associadas, tá? Essa associação aqui, ó, indica que existe uma dependência forte de FL em relação a CW e que essa dependência ela pode ser mais ou menos descrita por uma linha, tá? Isso é o que faz a regressão, aí explica como os valores de FL dependem dos valores de CW, ou seja, qual o fator que eu tenho que multiplicar o valor de CW para dar o valor de FL, tá? Então, o comando para regressão, no R, tá? A gente vai usar o que a gente chama de modelo linear, porque existe uma relação linear de dependência, tá? Que a gente vai ver que esse modelo linear ele pode ser usado para um monte de coisas, inclusive para fazer análise de variância e outras análises mais complexas. Então, o comando para o modelo linear é esse aqui. No modelo linear, onde as duas variáveis são quantitativas, o modelo linear é a regressão. Eu dei o nome aqui de minha regressão, tá? Eu criei esse nome aqui, minha regressão. E aí eu tenho dois comandos. A minha regressão vai gerar um arquivo, que é na forma, um outro tipo de objeto que a gente chama de lista, que tem um monte de coisas. Algumas eu vou precisar, outras eu não vou precisar. Então tem duas formas de apresentar. Uma, eu posso apresentar uma forma sintética através do comando summary. O summary do minha regressão. E o summary do minha regressão vai ser esse aqui. Então, o que esse summary está me fornecendo? Quais as informações que ele está me fornecendo aqui que vocês estão vendo aqui? Vamos lá. Primeira informação. Call. Qual a função que eu fiz? Eu fiz um modelo linear, Linear Model LM, cuja fórmula era FL como variável dependente, CW como variável independente. Esse til, ele sempre significa que isso que está à esquerda do til depende do que está à direita. Se eu tivesse várias variáveis independentes, elas iam aparecer todas aqui, tá? E o data Krebs, então essas duas variáveis no data Krebs. Aí ele vai dar, depois que ele fez o resíduo, a análise, né, a regressão, ele vai ter os chamados resíduos. Então aqui como é que se distribui os resíduos? Qual a mediana, o primeiro quartil, o terceiro quartil, ou seja, 50% dos dados estão aqui, tá? O mínimo, então aqui é 25 para cá, 25 para cá, e o máximo, o valor mínimo e o valor máximo. E aquela dos coeficientes da reta, que são o intercepto. O intercepto, para quem não lembra, é o valor de FL quando CW é igual a zero. Aqui a gente não está vendo aqui na reta porque ele não está indo até o zero, mas seria quando essa reta encontra esse eixo aqui. Você vê que ela é praticamente zero, tá vendo? É um pouquinho abaixo do zero. E CW, e o CW aqui é o slope, ou seja, a declividade é qual o valor que eu devo multiplicar CW para dar o valor de FL. Então, por exemplo, se eu tenho 30 aqui, ó, 0,4 vezes 30 dá mais ou menos 12, tá vendo aqui, ó? 50, 0,4 vezes FL vai dar por volta de 20, 0,4 vezes
50 dá por volta de 20, tá? Então esses são os coeficientes da regressão. E aqui embaixo eu tenho alguns outros detalhes dessa regressão, como o valor do R é o coeficiente de determinação, tá? 0,93, ele ajustado aqui, não vou entrar em detalhe agora por quê. Algumas estatísticas, estatística F, também não vou explicar agora, depois a gente vai ver isso com mais detalhe. E o valor de P, para quem não lembra, é aquele valor de significância estatística, tá? Ou seja, quando eu digo que a regressão é significativa, eu tenho a chance de eu estar errado, de cometer o erro do tipo 1, né, de dizer que existe uma regressão significativa quando ela não é real, é de 2,2, e essa notação significa 10 a menos 16, ou seja, 0,0016 zerozinhos e a 16, ou seja, a probabilidade de ter errado é mínima. Alguém vai chamar a atenção que o valor aqui deu 0,93 e lá em cima deu 0,96. É que isso aqui, a correlação linear é R. Isso aqui é R quadrado. Se eu pegar esse valor aqui, ó, que é R quadrado, ó, square root, e pegar a raiz quadrada dele, 3,1, ele vai dar 0,9649352, está parecido com aquele que está lá em cima, tem um erro aqui de arredondamento, ó, mas 0,964906994, ou seja, isso é R quadrado, isso é R, tá? Uma outra coisa interessante aqui, a gente fez o plot da regressão aqui, né, que a gente está vendo aqui. Quando eu faço uma regressão, eu citei a regressão, mas eu falei, olha, a reta aqui, mas vamos ver essa reta aqui. Então existe um comando que pode ser dado depois que você faz o plot, eu vou repetir o plot aqui, ó, para vocês verem, que é o comando abline. O que o abline faz? Ele bota uma linha, aqui ó, abline, usando a minha função, que a minha regressão, gente, foi a função que eu criei aqui, ó, tá vendo? Através da minha função eu criei esse objeto, tá? É o objeto que foi criado, é o resultado da minha função. Então eu vou pegar esse objeto que é o resultado da minha função, que é uma lista, ele vai fazer uma linha que é a síntese dessa regressão, com aqueles parâmetros que vocês viram lá, ou seja, com o intercepto, esse intercepto e esse slope aqui, tá? E aí, esses aqui são dados do plot, tá? Então, LWD é a largura da linha. Se eu não botar esse comando, ele vai fazer a reta de qualquer jeito, tá? Mas eu fiz mais bonitinho, eu fiz LWD2 para uma reta mais grossa para a gente ver, e a cor azul, tá? Vamos ver como é que ficou? Tá aqui, ó. Quando eu botei o abline depois do plot, ele plota a regressão aqui. Então você vê o intercepto aqui. Então, a regressão é essa linha aqui, a regressão linear. E a distância entre os pontos daqui é o que a gente chama do resíduo, que é isso que sobrou a ser explicado aqui, tá? Que a gente está mostrando aqui. Agora, uma coisa que chamou a atenção no plot, eu vou plotar de novo aqui, mas sem colocar a linha de tendência, até o abline, é que quando a gente olha a nuvem de pontos, a gente nota que parece que tem dois padrões. Vocês estão reparando aqui, olha, tem um padrão aqui, um padrão aqui, tá? Lembrem-se que isso aqui são os dados CW e FL, são os dados de medidas, né, de carapaça e lobo frontal de caranguejos daquele banco de dados Krebs. Se a gente for olhar aquele banco de dados Krebs, a gente vai ver que existe lá, eu vou chamar aqui, duas espécies, a espécie B e a espécie O. Os 100 primeiros casos são de uma espécie e os outros 100 são de outra espécie. Então, quando a gente olha essa figura aqui, a gente nota exatamente isso, que existem dois padrões. Será que esses padrões não refletem as duas espécies? Então, quando a gente fez um plot único, assim, com uma reta só, a gente não deu o padrão geral da relação entre os dois, mas viu que pode ser que esse padrão seja diferente das duas espécies. Por isso que é muito importante esses plots, esses estudos que a gente chama exploratórios, você olhar os dados, visualizar os dados antes de fazer as análises ou durante as análises, não tem problema nenhum, tá? Então, vamos ver isso daqui? O que a gente vai fazer para resolver isso? São duas espécies, tá? Então, eu vou agora tentar separar essas espécies, esse banco de dados, o Krebs, para as duas espécies, para poder fazer uma regressão separada para cada uma. Para a gente separar esses dados, existe um comando chamado subset, tá? O comando subset é esse daqui. Então,
eu criei um objeto novo chamado espécie B, que é um subset, ou seja, um pedaço do data frame Krebs, onde as espécies são igual a B. Esse igual significa igualdade. O R separa igualdade, que são dois iguais, do igualdade numérica, do igual de números, tá? Então isso aqui é igualdade, quer dizer, esse caractere é exatamente igual. Então todos os casos que forem B, ele vai reconhecer todas as espécies B, tá? Todos os casos da espécie B do Krebs, ele vai guardar num outro banco, num outro data frame que eu criei aqui, tá? Repara que são várias colunas, as várias variáveis, mas eu escolhi a coluna espécie para dizer as espécies B, tá? Que estão aqui, os indivíduos são da espécie B, eu quero separar, como se tivesse cortado a planilha, tá? E a mesma coisa para a espécie O. Então vou botar aqui, ó, O, que é a outra espécie, botando esse dado de de igualdade, tá? O mesmo dado, tá? E criei dois novos data frames. Eu posso ver lá, olha, quando eu dou meu list, que tá aqui, ó, o meu data frame Krebs está lá e agora eu tenho dois novos data frames, o espécie B e o espécie O. Aqui é interessante notar como foi importante usar aquele comando data Krebs, porque agora a gente tem dois novos data frames com variáveis que têm o mesmo nome. Porque o espécie B vai ter o FL, o CW, o sexo e o SPO também, tá? Então por isso que é bom, porque agora quando a gente for fazer a regressão, a gente vai dizer que a qual banco de dados, no caso, a qual data frame a gente vai estar se referindo, tá bom? Então vamos lá, primeira regressão, reg 1, tá? Então reg 1, modelo linear igualzinho lá em cima, FL por CW, só que em vez de ser o data Krebs, agora é o data espécie B. E o reg 2, o reg 2, a mesma coisa só para o espécie O. Então ele vai fazer uma regressão para os dados só da espécie B e uma regressão para os dados só da espécie O, tá? Vamos fazer o seguinte agora, vamos plotar o nosso plot. Tá aqui o nosso plot de novo. Deixa eu diminuir ele aqui, botei ele aqui do ladinho pra gente, tá? Tá vendo? Tá? Tá aqui. E vou agora, aqui ó, botar duas linhas. Uma linha azul e uma linha, aqui ó, a linha azul, botar aqui ó, tá vendo? E uma linha vermelha. Tuf. A linha azul, vamos lá, vamos voltar lá pro comando. Linha azul, abline, que nem a gente fez lá em cima, pro modelo linear 1, que é a regressão 1, né? A minha regressão lá era todos os dados, 200 dados. Aqui é só da espécie, o reg 1 é só da espécie B, tá? Vou fazer com uma linha azul, de espessura 2, e o reg 2 como uma linha também de espessura 2, mas na cor vermelha, que é isso que vocês têm aqui. Então notem que cada uma dessas linhas reflete bem o padrão, um padrão diferente. Então a gente tem duas regressões. Aquela regressão que a gente viu era a regressão única, que era a regressão de todas das duas espécies, era comum às duas espécies. E aqui eu tenho a regressão separada por espécies, tá? O que a gente viu até agora foi uma regressão que era a relação de duas variáveis contínuas, onde uma variável contínua explicava outra variável contínua, no caso CW explicando FL. Agora, usando o mesmo banco de dados, a gente vai ver um outro caso em que a variável que explica, ela é uma variável categórica, ela está em classes, tá? A gente, nesse Krebs, se a gente for lembrar como é que era o Krebs aqui, ó, ele tem duas variáveis categóricas, aqui está como fator. Variável categórica explicativa, quer dizer, a variável independente, geralmente a gente chama de fator, tá? Então tem espécie e sexo. Espécie com dois níveis, espécie B e espécie O, como a gente já viu no gráfico ali, e sexo com dois níveis, machos e fêmeas, tá? Então, o mesmo conjunto de dados agora, além das variáveis numéricas, tem essas variáveis. Então, agora a gente vai comparar medidas entre sexos ou entre espécies, tá? Então, a gente tem uma variável categórica independente, um fator, e uma variável contínua dependente, que pode ser tanto o FL como o CW. Aqui a gente vai fazer com o CW, tá? E a análise para esse tipo de dado é o que a gente chama de análise de variância. E quando só tem dois níveis, a gente pode usar tanto dois níveis que nem nós temos aqui,
Você vê, a espécie tem dois níveis, B e O. O sexo tem dois níveis, F e M. Eu poderia ter 3 espécies. Se ela tem só 2 níveis, eu posso usar tanto análise de variância como teste T. Se ela tem mais de 2 níveis, aí a gente tem que usar análise de variância. Ah, mas tanto faz? Tanto faz, porque algebricamente eles vão dar o mesmo resultado, tá? O teste T é mais simples. Vamos ver primeiro a análise de variância, depois a gente vai ver o teste T. Bom, antes de fazer, como eu falei, era sempre bom dar uma inspecionada nos dados, né? Então vamos começar inspecionando os dados com esse comando plot. Repara que o mesmo comando que eu tinha usado para regressão, mesmo nome, plot, deu uma figura diferente. Por quê? Porque o R, ele está vendo aqui, ele já, quando eu dei o comando aqui, ele já percebeu que espécie é uma variável categórica, tá? Então ele não vai plotar ela como uma contínua, ele vai plotar como, olha, não tem um intervalo de valores aqui no eixo do X, é B e O. Isso aqui que a gente chama de um box plot. No box plot, a gente tem uma representação aqui dessa barra aqui escura, que não é a média, ela é chamada mediana, ou seja, 50% dos dados estão para baixo, 50% dos dados estão para cima, tá? E tem essa caixa aqui, essa caixa, a barra de baixo é 25% dos dados, a barra de cima é 75%, ou seja, entre 25 e 75%, ou seja, 50% dos dados estão aqui dentro. Os outros 25 dados maiores estão aqui, os 25 dados menores estão aqui. E essa última barra é o valor mínimo e o valor máximo. Às vezes o box plot, ele dá essas barras aqui de extremos e umas bolinhas em cima. Quando ele dá umas bolinhas em cima, é o que a gente chama de um outlier, é um valor excepcional. Isso a gente vai falar um pouquinho depois, tá? Então eu tenho o box plot da espécie B e o box plot da espécie O. Então, pelo jeitão, a gente percebe que o O parece que tem uma largura da carapaça um pouquinho maior que da espécie B, tá? Mas a variação é muito grande ainda, mas a mediana dele é um pouquinho maior que essa daqui. Isso então, visual. Vamos ver se isso aqui é estatisticamente significativo? E aí a gente vai partir para a nova, tá? Como é que é o comando para nova? Tem vários comandos para nova, na verdade tem 2 principais. Um chama-se aov, mas eu vou manter aqui, por uma questão de simplicidade e de coerência com o vi lá em cima, o mesmo comando, porque isso também é um modelo linear. Só a única diferença é que a variável explicativa ela é categórica, não é contínua. Então eu vou manter o comando LM, que a gente usou lá em cima, tá? Então o comando LM, o mesmo na regressão. CW sendo explicado pelas espécies, ou seja, como o ser de diferentes espécies vai levar a uma diferença no comprimento na largura da carapaça. Para o dado Krebs, tá? Agora eu estou usando o banco de dados, estou usando o data frame completo, tá? Porque eu estou querendo justamente comparar as duas espécies, tá? Lembra que eu vou ter uma coluna, que é a coluna espécies. Metade dos casos é uma espécie, outra metade é outra espécie, tá? E com isso eu vou tentar fazer um modelo linear, né? Que vai ser, que eu chamei aqui de minha a nova, tá? Vamos lá. Quando eu faço esse comando, em vez de chamar minha nova, como eu falei, é um objeto que tem uma série de informações, eu posso usar, aí tem 2 formas, eu posso usar o comando summary da minha a nova, que vai me dar esse tipo de informação aqui. Bom, então a gente tem aqui a mesma saída que a gente tinha lá na regressão, tá? A fórmula, os tais dos quartis, que a gente falou, o primeiro quartil que era 25, o segundo quartil 75, ou seja, nesse intervalo de menos 5 a mais 5, estão 50% dos dados. O valor máximo, o valor mínimo e a mediana, tá? Só que aqui das duas espécies juntos, que aqui a gente usou o data frame Krebs, não usou o data frame separado espécie A e espécie B, tá? Muito bem, então esse é o intervalo. E aí a gente tem os coeficientes. Esses coeficientes, eles basicamente são o seguinte, o R, quando ele faz, o R não, qualquer pacote estatístico, quando ele faz uma nova, ele usa uma regressão. Eu vou mostrar uma figurinha para vocês depois, para vocês entenderem isso melhor. E nessa regressão que ele usa, ele tem aqui, por exemplo, ele tem a espécie B e a espécie O. A primeira que ele encontra na lista, que foi a espécie B, ele usou como padrão. Então, ele tem um valor, esse valor aqui é o valor, a média do comprimento, da largura da carapaça da espécie B,
o erro padrão, quer dizer, a variação dele, e ele faz um teste estatístico que deu altamente significativo, mostrando que esse valor, tá, esse 34,71, que é a média da largura da carapaça dessa espécie, é estatisticamente diferente de zero. Tá? A outra linha é a espécie O, ou seja, a espécie O, ela tem, essa não é a média da espécie O, a espécie O, ele está dizendo aqui assim, tomando isso como padrão, a espécie O ela tem uma largura de carapaça 3,39 a mais que essa, então a carapaça desse é maior. Com essa variação e um teste T dizendo que ela é significativa. Essa significância é comparando a espécie O com a espécie B. A espécie B está sendo comparada com zero, a espécie O está sendo comparada com a espécie A. Tá? E aqui eu tenho, digamos, a qualidade da minha regressão. Como? Eu tenho o R quadrado aqui e tenho o valor de P. Você vê que o valor de P foi significativo. Repara que o valor de P aqui é exatamente igual ao valor de P aqui. Isso por quê? Porque a gente só tem uma comparação aqui. Tá? Esse tipo de notação aqui é o summary, mas muitas vezes na nova a gente não usa o summary. A gente usa um outro tipo de anotação onde é apresentado apenas quanto da variação total é explicada por cada fator e a significância destes, através do comando ANOVA da minha nova. E aí é aquela tradicional tabela da análise de variância, onde eu tenho, aqui eu não tenho espécie O, espécie B, eu tenho espécies, onde o fator espécies é comparado com o resíduo. Então eu estou comparando se o fator espécies explica mais do que a variação entre indivíduos. E o fator espécies, aí eu tenho aqueles parâmetros tradicionais de uma análise de variância, que são os graus de liberdade. Por que porque são só duas espécies, né? Então o grau de liberdade é o número de níveis menos 1. A soma dos quadrados, eu não vou entrar nessa explicação agora da nova, mas a soma dos quadrados é fundamental, que é quanto cada valor difere da média. O quadrado médio, porque aqui eu tenho só duas comparações, então 576 dividido por 1. E aqui eu tenho os resíduos, é aquilo que não é explicado, que é explicado pela variação individual. Então eu tenho essa soma dos quadrados que é grande, mas eu tenho que dividir por 198, que são os 200 os dados, menos 2 para dar os graus de liberdade. Tá? Eu não vou explicar isso agora, gente, porque isso é um detalhe mais estatístico, mas é só mostrar que isso é aquela tabela tradicional que sai dos pacotes estatísticos. Depois a gente pode falar mais sobre isso. E aqui eu tenho o quadrado médio. Então você vê que o quadrado médio aqui é muito maior do que aqui. A razão entre eles dá esse valor do F, que se for estatisticamente diferente de 1, significa que existe uma diferença entre as espécies. E ele é estatisticamente diferente de 1, com 0,002. O R ainda dá esses graus de significância aqui para te facilitar com asterisco, né? Então, até 0,001 ele não dá nada, 0,1 ele dá um ponto, 0,051 asterisco, 0,012 asterisco e assim por diante. Então, ele é menor que 0,01, então 0,002. Então, se eu disser que não existe diferença, ao afirmar que existe diferença entre as espécies, tá? Com os meus dados eu digo que existe diferença de espécie, eu tenho menos de 0,2% de chances de cometer o erro do tipo 1. Então, altamente significativo. Existe aquela diferença que a gente viu lá no gráfico, ela é estatisticamente significativa. Então, essa, basicamente, é o que a gente usa na nova. Ah, mas ali em cima tinha um outro detalhe que ele me dava a média, me dava... Tá, eu posso também pedir só esses coeficientes da nova. Como? Usando esse comando, minha nova, coeficientes. Lembra que quando eu falei que eu fiz a minha análise de variância, tá? Aqui, ó, eu criei o objeto minha nova, que tem um monte de coisas. Aqui eu pedi um summary, ele só deu algumas coisas aqui, alguns parâmetros que me interessam. Quando eu dou o ANOVA da minha nova, ele faz essa tabela. Mas entre os parâmetros que tem naquela minha nova, eu posso pedir os coeficientes. Como ele é uma lista, ele é que nem o data frame. Eu dou o nome do resultado da minha análise, cifrão e coeficientes. Aí ele dá o coeficiente. O intercepto é 34, o SPO é 34, mas a diferença é quanto você soma no SPB para dar isso. Então, mesmo com minha nova, você pode, se você só quer os coeficientes, você pode ter assim. Agora, se você quer ver o teste de cada coeficiente, aí você usa o summary lá em cima. Bom, mas vamos ver se isso daqui está certo? Vou fazer uma outra coisa aqui. Eu vou pegar
eu vou fazer, repara bem, lembra que eu comentei com vocês que os 100 primeiros casos são da espécie B, os 100 segundos da espécie A. Então eu vou mostrar aqui um jeitinho de ver as médias separadas dela. Então tem aqui, eu tenho vários modos de fazer isso. Estou mostrando um dos modos, até para mostrar esse modo em que você busca algumas linhas. Então eu vou pedir para fazer a média, a função média do R, da minha espécie B. Então eu dei o nome de média espécie B, esse foi o nome que eu criei aqui, tá? A média, aí abre o parênteses, no Krabs, dos valores de CW, lembra que essa análise toda que eu estou fazendo é só da largura da carapaça, tá? Como a largura da carapaça varia entre a espécie A e a espécie B, tá? Então a largura da carapaça. Aí, lembra aquela coisa dos endereços? Como aqui a largura da carapaça é um vetor, não preciso botar vírgula, é um colchetes em que eu vou falar quais os casos de 1 a 100. Ou seja, eu tenho uma coluna, que é o CW, e eu vou pegar o caso de 1 até 100, que eu sei que já sei a priori que são da espécie B, e vou calcular a média. Quando eu vejo aqui, ó, a média 34,717. Olha aqui, ó, é exatamente o intercepto, tá? Vamos lá, a média da espécie O. 38,112. Ah, então ela é maior que essa. Vamos fazer média de espécie O menos média de espécie B, 3,395. São exatamente o coeficiente aqui. Ou seja, os coeficientes do meu modelo de ANOVA ali, quando dei o summary do modelo linear, são justamente isso. O valor da primeira espécie e quanto eu somo para ter o valor da segunda espécie. Então, 38 é a média da espécie O, 34 é a média da espécie B, tá? Por isso essa diferençazinha aqui. Essa diferença, então, é esse valor menos esse valor aqui, tá? Deu essa diferença aqui. Bom, a gente viu então como fazer a ANOVA com o comando LM e depois o summary ou o comando ANOVA do LM. Existe um outro comando na divariância que é chamado AOV. Então você pega o mesmo comando do minha ANOVA lá em cima, só que ao invés de usar LM, você usa AOV, que é Analysis of Variance, tá? Eu vou chamar esse de minha ANOVA B, tá? Para ficar mais fácil. Quando eu dou esse comando e peço o summary disso, você vai ver que ele vai dar, aqui ó, a mesma tabela que a gente tinha quando deu o comando ANOVA em cima do LM. Então vamos lá, recapitulando. O LM ele dá um summary em que ele lista nível por nível do fator, se ele é significativo ou não. Tá? Dá uma saída um pouco diferente do que vocês estão acostumados num pacote estatístico. O comando ANOVA do LM vai dar aquela tabela tradicional. E o comando AOV, ele diretamente dá essa tabela tradicional. Então, para quem só está interessado na tabela tradicional, faça o AOV diferente, não precisa fazer o LM. Além disso, o AOV ele tem uma outra vantagem, ele permite usar um outro comando que é o Tukey HSD, que é um teste, que aqui no caso a gente não precisa fazer porque a gente só tem 2 níveis, mas o Tukey é um teste par a par. Então quando você tem uma análise de variância que você tem, por exemplo, 3 níveis, né? Em vez de espécie A, espécie O, espécie B, que nem a gente tem aqui, se tivesse 3 espécies, ele além de fazer análise de variância para ver se diferença entre as espécies, ele vai fazer par a par. Aqui no caso, ele vai fazer e vai dar exatamente o mesmo valor, porque a gente só tem 2 variáveis, né? No caso, 2 níveis, né? Espécie A e espécie B. Então ele fez aqui o Tukey, tá? E ele deu um intervalo de confiança, tá? Então o valor de P que vocês estão vendo aqui é o mesmo valor de P aqui da análise de variância, porque são só 2 níveis. Então ele está comparando os 2 níveis, está vendo o intervalo de confiança. A diferença da espécie O para a espécie B é essa, que a gente viu lá em cima já, e aqui o intervalo de confiança que varia de 1,22 a 5 e pouco. Como o intervalo de confiança não passa pelo zero, ou seja, esse valor médio com um intervalo de confiança de 95% não passa pelos erros, significa que em B a gente tem uma largura da carapaça maior e estatisticamente significativa esse resultado com esse nível aqui, tá? Então o AOV permite esse Tukey HSD, o LM não permite, tá? Bom,
Agora a gente vai falar do teste T. Como eu comentei no começo, se a gente está comparando espécie A e espécie B, então são só dois níveis, né, desse tratamento, né, que a gente chama, ou esse fator, você poderia também ter feito um teste T. Como é que é feito o teste T? Bom, o teste T no R é bem simples, ele é T-teste. É esse aqui, ó, T-teste. Você viu que eu não criei um objeto, eu já chamei direto aqui, tá? T-teste e a fórmula é exatamente a mesma, só que em vez de LM ou de AOV, você bota CW, TIL-SP igualzinho, data Krabs T-teste. O T-teste, quando você está fazendo só dois, ele é muito mais rápido, ele já te dá todos os resultados ali de uma vez só. Então aqui nesse caso, ele me dá quando ele me dá o T-teste, ele já me dá o valor de T, né, que é a estatística que está sendo calculada, os graus de liberdade, o valor de P, as diferenças que estão vendo aqui, gente, é só de arredondamento, ó, aqui, ó, o valor de P, explica que a hipótese alternativa de que os dados, as duas médias, a diferença entre as médias não é diferente de zero, e aí ele bota o intervalo de confiança de 50%. Repara que aqui era 5,54, aqui ó, 5,54, 5,54, aqui 1,24, aqui 1,24. Eles vão falar, mas aqui está com negativo. É porque da forma como a gente colocou, ele fez o menor menos o maior, mas tanto faz. Ele fez o O menos o B. Se ele tivesse feito o B menos o O, daria esse intervalo. E aí ele tem as médias, que são aquelas que a gente já viu lá em cima, do grupo B e grupo O. Então, a saída do T-teste ela é mais direta, ela é o resultado que você quer, tá? Mas, como a gente falou, teste T, ele é aplicado quando a gente só está comparando dois níveis, tá? Bom, tudo isso que a gente fez, a gente supõe que esses dados são adequados para aplicação numa análise de variância. A gente vai ver mais tarde como é que a gente diagnostica se a análise de variância era ou não a análise mais adequada para esse tipo de resultado. Quando a análise não é adequada, existem outros tipos que a gente vai ver mais tarde, ou você pode, o que a gente chama de transformar os dados. No caso de alguns pacotes estatísticos, quando importa os dados, você já importa eles transformados, você pode transformar dentro do pacote. No R, você também pode transformar durante a análise, tá? Então eu vou dar um exercício para vocês, eu não vou rodar aqui, mas só para vocês verem que vocês poderiam ter feito análise, por exemplo, dessa forma, em que, supondo que a variável largura da carapaça não tem uma distribuição normal, eu já aviso para vocês que ela tem, os resultados são adequados, mas digamos que ela não tivesse, eu posso, por exemplo, fazer um log dessa variável, tá? Então, na própria equação do modelo linear, eu coloco log de CWSP, ou, por exemplo, o AOV, né? Lembra do AOV? O AOV usando log de CWSP. Eu vou sugerir que vocês façam, vejam os resultados e depois comparem esses resultados, tá? Bom, por hoje acho que a gente pode ir parando por aqui, porque na próxima aula eu vou falar de uma análise de variância em que existem dois fatores. A gente chama de uma análise de variância fatorial, ou análise de duas vias. Por quê? Porque você continua tendo uma variável dependente, mas você tem duas ou mais variáveis categóricas. Nós vamos dar um exemplo com duas. Com três fica muito mais difícil interpretar, tá? Então, aula que vem a gente vai fazer a análise de variância de duas vias e vai ver uma outra análise que é uma combinação das duas análises, que é a análise de variância com a regressão, que é chamado de análise de covariância, onde a gente tem uma variável dependente contínua e duas variáveis independentes, uma contínua e uma categórica. Na regressão a gente viu com uma contínua, na nova a gente viu com uma categórica. A aula que vem a gente vai ver a nova com duas categóricas e depois a gente vai ver a covariância, que é uma categórica e uma contínua independente, tá? Bom, por hoje é isso aí.